Bem, se você entendeu o vídeo anterior da metodologia, o método que eu trouxe para você conseguir identificar como aprender e como você deve proceder nas remessas de bonificação, eu quero que você pegue esse mesmo método e traga aqui para aprender sobre a remessa de brinde, sobre brindes. Basicamente, hoje iremos falar tudo em torno de brindes. Então iremos tratar de tudo que envolva brinde. Coloque na sua cabeça primeiro o conceito de brinde. Se eu parar aqui agora e lembrar, trazer na memória o que é brinde, eu vou lembrar de um presente que algum familiar meu me deu ou algo. Ou eu fui trabalhar em algum lugar e o meu chefe me deu um brinde, deu um presente ao colaborador. Basicamente, até a própria palavra diz, quando você recebe um brinde, você recebe de forma gratuita. Então você recebe isso de forma gratuita. Agora vamos trazer um conceito em âmbito tributário, em âmbito constitucional que eu falei em âmbito normativo, e também que você consiga entender o lado do sujeito passivo do contribuinte nessa história. Quando eu falo de conceito de brinde, eu quero trazer para você o artigo 388. O artigo 388 que é do RIS-ICMS, que é do decreto 13.780 de 2012, cara. Esse decreto, no seu artigo 388, ele traz um conceito. Mas se você tá vendo esse vídeo é de São Paulo, é de outro estado, cara, serve para você também. Porque quando eu falo de conceito, eu falo universal. Para ter esse decreto aqui da Bahia, para ter o decreto do seu estado, teve que ter um conceito maior que veio ser distribuído, cara. Então todo conceito é universal, vai servir também para amplitude estadual aí. Agora observe bem. O conceito propriamente dito, no artigo 388, ele traz duas primícias. Eu vou citar o conceito e depois eu vou trazer para você quais são essas primícias. O conceito ele diz assim: define-se brindes ou presente a mercadoria pela qual não constitui um objeto da atividade do contribuinte e que essa mercadoria seja distribuída de forma gratuita para o usuário final ou o consumidor. Olha as duas primícias. Pare agora e veja o conceito. Se você quiser abrir agora o artigo 388, você para o conceito, o artigo, visualiza o que a norma está te dizendo, o que esse artigo 388 do decreto 13.780 está te dizendo, e aí você vem aqui e que eu vou te esquematizar o que o artigo está dizendo para você. Então o artigo está te dizendo o quê? A primeira premissa, que essa mercadoria não deve possuir relação com o objeto da empresa. Então, não deve constituir a atividade da empresa. Então, não deve constituir a atividade da empresa, o objeto da empresa. E a segunda premissa que esse artigo está te trazendo é que tem que ser distribuída de forma gratuita. Então, esse brinde, essa mercadoria que você compra, tem uma distribuição de forma, então aqui, distribuída de forma gratuita. E um subnicho dessa segunda vertente, que é distribuição de forma gratuita, é você distribuir para o consumidor final ou, vou abreviar aqui, usuário final. Então, que você entenda isso aqui. Primeiro ponto do conceito de brinde, de remessa de brinde, isso lá na frente, mas o conceito mesmo do que é brinde, trazido pelo esse artigo 388, ele te diz que a mercadoria não possua relação com o objeto da empresa e que essa distribuição seja de forma gratuita para o usuário final ou consumidor. Agora você observe bem. Se eu te dar um exemplo que você vai conseguir entender tudo isso que eu estou te dando.
Ponto 1 da aula, o exemplo. Olha, eu tenho vamos lá, um local que eu vendo bebida e eu resolvi distribuir camisas para os meus colaboradores. Então, esse processo de distribuição para colaborador de forma gratuita está contida no conceito de brinde. Você entendeu isso? Agora vamos começar a caminhar as partes específicas do processo, que é o processo de escrituração, cara. Você vai falar, Igor, cara, como é que eu vou escriturar a entrada, registrar a entrada dessa movimentação, dessa mercadoria? Basicamente, o primeiro passo que eu te dou, cara, é analisar legalmente aonde vai ter uma normativa que venha instruir você a fazer esse passo. Porque não vá pelo papinho de ninguém, não vá acessar o Google e botar como é que faz, não. A lei tem que estar te dizendo, tudo tem que ter embasamento legal para depois você não fazer algo que tá, você vai lá no seu Google, pesquisa lá, o cara te diz uma coisa que não te dá um embasamento, você vai e emite a nota errada, registra essa entrada errada, que vai levar no registro de saída também erro. Basicamente, para você ter isso, o artigo 389, que eu vou copiar aqui em cima, o artigo 389, ele traz do mesmo decreto, ele traz as orientações nos seus incisos sobre essas operações. A primeira orientação que ele dá é no registro. Você vai registrar essa entrada, essa nota emitida pelo fornecedor nos seus registros de entrada, e é muito importante observar o destaque do ICMS que está contido na nota. Por quê? Porque se você registra essa entrada, você tem a possibilidade de adquirir o crédito, você tem o direito de adquirir o crédito do ICMS nessa operação, mas você vai na nota e não tem o destaque do crédito. Você vai fazer o quê? Você não vai poder utilizar, porque a norma, a lei, o artigo 388 diz que você pode utilizar o crédito decorrente do destaque do mesmo, do destaque do imposto do documento fiscal. Então você tem que observar muito bem isso. Agora, Igor, em questão de dos códigos fiscais, Igor, em questão do CFOP de entrada, como é que eu vou proceder para registrar isso? O CFOP de entrada, cara, não existe um CFOP específico. Você não vai ver um CFOP te dizendo operações relativas à entrada de brindes, de remessa de brindes. Você não vai ter um CFOP específico para essa operação de entrada da mercadoria. Mas você vai ter outros CFOPs que vão suplantar essa falta do CFOP específico. Então são os CFOPs, vou citar aqui 3 CFOPs para você, que é o 1949, que é o 2949 ou o 3949. Então esses são os CFOPs que é dado pelo nome de outras entradas de mercadorias. Então você vai conseguir registrar de forma correta, com veracidade, a sua operação de entrada de brindes com esses CFOPs, mesmo não sendo específicos. Partimos agora para esse registro de saída. Entendeu o conceito? Entendeu o registro de entrada? Partimos agora para a escrituração de saída. Vamos botar aqui saída dessa mercadoria. Vamos ser bem direto, cara. Vamos ser curto e grosso. Quando eu falo da mercadoria saindo do estabelecimento, a primeira premissa é que o artigo 389, nos seus incisos 1, 2 e os demais parágrafos, ele te dá o quê? Ele diz que nessa apuração de saída tem que ser feito no mesmo período que foi apurado o registro da entrada na mercadoria do estabelecimento. Entrou no período de março, vai sair no período de março. Vai ser escriturada a entrada em março e a saída em março, dando a relevância aos devidos lançamentos, aplicando a alíquota interna e tendo como base de cálculo o valor total da operação, na verdade, o valor da mercadoria. Então, aplicou a alíquota interna, tendo como base de cálculo a mercadoria, o valor total da mercadoria, somado do eventualmente IPI que possa vir lançado lá já pelo fornecedor. Observando isso, outra premissa bem interessante é você colocar nas informações complementares da nota a identificação do artigo 389, dando embasamento legal ao fato
de emitir aquela nota de saída e protegendo, e assim encorpando mais a nota, entendeu? Sabendo dessas operações, agora em questão fiscal, de código fiscal, um lado bem específico, que é o âmbito do CFLP. Como na operação de entrada não possui um CFLP específico, na operação de saída, diferentemente da entrada, possui, que é o CFLP 5910 ou 6910, que esses são CFLPs de remessa de bonificação, de brindes ou presentes. Então esse é um CFLP específico. Já temos um CFLP específico identificando essa saída da mercadoria. E lembrando que o Código da Situação Tributária da Mercadoria é o 00, por motivo dela ser tributada integralmente. Sabendo esse reconhecimento do processo de saída, das sacadas da informação complementar, a relação de brinde, da operação de brinde versus substituição tributária. A relação é bem básica, porque como o destino do brinde é dar a consumidor final e dar ao usuário final, a substituição tributária ela já não entra nesse âmbito, porque eu estou envolvendo o consumidor final e o usuário, quiçá seja ocorrida anteriormente já esse recolhimento por quem vendeu esse produto, a empresa ou a indústria que vendeu esse produto. Então não possui relação com a substituição tributária, cara. Primeiramente, eu estou repassando isso para consumidor final, usuário final, e quiçá o produto já foi tributado anteriormente na cadeia tributária. Então, observando isso, é bom identificar que é dispensado a emissão de um cupom fiscal para o usuário final. Emitir uma nota para o usuário final é dispensado essa emissão do cupom fiscal. Então esqueça, não precisa emitir o cupom fiscal para o usuário final da mercadoria, respeitando o inciso 1, inciso 2 e o parágrafo 1º do artigo 389, que ele te dá os procedimentos de preenchimento das informações que devem ser contidas na nota fiscal. E para finalizar, cara, a relação de brindes com... Eita, maiúscula não, viu? De brinde versus simples nacional. Vamos lá. É até decente entrar nesse âmbito. Porque quando eu falo de brinde, de remessa de brinde, é uma operação tributária bem específica para as empresas de conta corrente fiscal, conta corrente normal da sua apuração. Porque quando eu trato de simples, que vem lá da Constituição Federal, do artigo 149, que vem trazendo essa diferenciação, e até na Lei Complementar 123, que ele traz esse regime diferenciado, as empresas simples nacional, ela, como o brinde, ela é dispensada, ela não possui receita essa operação de brinde, então eu não vou ter receita para estar somando com minha apuração do PG-10. Então, se essa operação não vai gerar receita, eu não preciso alocar nada ao PG-10. Então, de antemão, normativamente, é dada a suspensão do fato gerador para o Simples Nacional. Basicamente, eu estou te dizendo que não existe o fato gerador da operação de brindes para o Simples Nacional. Entendeu isso? Eu estou falando basicamente na parte fiscal, de você entender que o fato gerador de incidência do imposto ou de obrigatoriedade praticamente não existe por o mérito de não haver receitas. E eu quero que você perceba, só uma sacada antes de finalizar, quando esse produto é distribuído fora do estabelecimento, então quer dizer que eu deixei de dar para o meu colaborador e vou dar para uns clientes, para os futuros clientes. Então, sendo consumidor ou estabelecimentos externos, eu tenho que seguir as regras do artigo 389, inciso 2. Então, quando eu vou distribuir para fora do estabelecimento, eu tenho que observar as regras do artigo 389, inciso 2. Fechou? Espero que tenham gostado da sacada, dê sugestões. Eu vou deixar aqui um PDF nas descrições com todos esses esquemas, com o artigo 388, 389, todo esquematizado. Então, se você gostou, deixa seu curtir aí, deixa seu legalzinho. E se ainda quer ficar ciente de todos os vídeos que publicamos aqui na página, logo aqui embaixo ou em qualquer lugar nessa tela aqui vai ter o sininho. Se inscreve no nosso canal e seja foda. Se você ainda não conhece a nossa página no Instagram, vai lá,
@descomplicaicms e seja foda. Já já tem mais vídeo foda pra você, cara.